Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de redação para o Enem, essa iniciativa, que eu lancei para vocês, idealizei, me esforcei para apresentar, de modo gratuito. Claro, eu sempre deixo claro que a gente tem também os nossos programas pagos, programas fechados, em que você vai ter meu acompanhamento, você vai falar diretamente comigo, mas eu sei que algumas pessoas talvez, ou por não me conhecerem ainda, ou talvez, quem sabe por uma questão financeira, enfim. Eu só não sei que algumas pessoas, nem todo mundo que me conhece, que me acompanha nas redes sociais, faz o meu treinamento. E eu queria, assim, ter uma iniciativa para não deixar ninguém para trás. Esse é meu compromisso social também, tá? Claro que alguns alunos que já passaram aqui, por esse treinamento gratuito, tomaram a decisão de dar um passo além e vir para o meu programa fechado. Por quê? Porque eu tenho a plataforma de correção e também tenho o grupo de alunos, no Telegram, que a gente conversa ali, eu estou presente, tenho as aulas ao vivo que eu faço, que também são bônus, para quem participa desse treinamento. E aí alguns alunos passam por aqui, tomam conhecimento, do curso. Eu acho que preço não é impedimento, não, na verdade. Por quê? Porque você pode dividir o valor desse treinamento, fechado, em 12 parcelas, que com certeza vai ficar muito, muito, muito acessível. E se você considerar o valor das informações que a gente tem lá, o curso de repertório, o próprio curso de redação para o Enem, com mais de 100 aulas, o curso de repertório também gigantesco, tudo isso fica à disposição de vocês, tá? Mas enfim, assim, ninguém é obrigado a fazer meu treinamento fechado. Se quiser, será um prazer receber você no meu ciclo de alunos mais próximos. Gente, o objetivo dessa aula aqui, essa aula do nosso modo de proposta de intervenção, aula 2, é apresentar para você o que a gente teve de mudança a partir de 2017, o que vigora até o momento. Tá? No dia que houver outras alterações, eu tiro essa aula do ar e gravo uma nova aula e ponho no lugar, tá? com as alterações. A gente tem, então, a partir de 2017, uma definição dos elementos obrigatórios que compõem a proposta de intervenção. Tá? O que nós temos, então? A partir de 2017 saiu um novo ali uma nova cartilha já às vésperas do Enem, infelizmente, para quem foi fazer o Enem, às vezes nem tomou contato com isso, dizendo o seguinte: olha, a gente precisa ter, na hora de constituir a proposta de intervenção, o agente, que é o quem pratica a ação interventiva é o que, nós temos aqui o modo meio, que é o como, modo ou meio, conceitualmente são coisas diferentes, mas para o Enem a gente trata como a mesma coisa, modo ou meio, e o efeito, é o para quê, e um detalhamento. Tá? E um detalhamento. Na ocasião, em 2017, que eu estou tratando especificamente, aí disseram o seguinte: ó, você só pode detalhar, em 2017 era assim, aí o manual explicava, você só pode detalhar o modo, meio ou a ação. Esse detalhamento, então, era uma explicação, uma exemplificação ou uma especificação que você tinha que dar em 2017, para a ação ou para o modo meio, tá? Em 2017. Não dava para detalhar agente em 2017 e nem efeito. Isso não era possível em 2017. Então, o que era? Explicar a ação, dar uma certa explicação, uma exemplificação, ou especificar, ou fazer isso com o modo meio. Era assim que a coisa funcionava em 2017. Outra coisa que foi dita em 2017 era o seguinte: ora, a nota agora vai sair de apenas uma ação proposta. Se você tiver duas ou três, a nota vai sair daquela ação proposta mais completa. Então, nós tivemos a distinção de que cada a ação em torno de um agente configurava uma proposta. A gente não sabia disso em 2016. Em 2016, os alunos escreviam 3 propostas de intervenção, achando que estavam construindo apenas uma, porque a gente entendia que aquela quantidade de ações propostas configurava, na verdade, uma espécie de detalhamento. Em 2017, não. Bom, em 2017, a recomendação foi o seguinte: você vai fazer apenas uma proposta completa para te gerar nota. Você pode ter mais de uma proposta completa, mas o que vai efetivamente dar nota é apenas uma proposta. Então, dentro de uma proposta, você tem que ter todos esses elementos obrigatórios aqui. Lembrando que o detalhamento nessa época de 2017 só valia para quê mesmo? Só valia para ação interventiva e para modo meio, tá bom? E agora eu quero convidar você aqui para vir analisar comigo uma proposta de intervenção de redação do Enem 2017. Então acompanha comigo aqui. Vamos ver quantas propostas tem. É um momento de transição ali, de um jeito diferente, de fazer proposta de intervenção. Vamos ver como é que os alunos se viraram. Mas quem conseguiu nota 1000 é quem conseguiu ter acesso a essas informações, das alterações na construção da proposta a tempo. Foram esses os candidatos que conseguiram nota 1000 em 2017, tá bom? Então nós temos aqui, olha, a escola, aqui já como agente, a escola, a ação da escola que era promova a formação de cidadãos que respeitam as diferenças e valoriza a inclusão, tá? Isso daqui é a nossa ação.
por intermédio de palestras, era o modo meio, olha aqui o aluno já sabe que tem que colocar o modo meio, por intermédio de palestras, debates, né, e trabalhos em grupo, isso aqui é modo meio, tá? Que envolvam a família, olha o detalhamento aqui, ó, do modo meio, que envolvam a família a respeito desse tema. E nós temos aqui o efeito, visando a ampliar o contato entre a comunidade escolar e as várias formas de deficiências. Em 2017 falava sobre formação educacional de surdos, né? Então veja que o aluno foi colocando escola como agente, promover a formação de cidadãos que respeitam a diferença e valoriza a inclusão como ação, por intermédio de palestras modo meio, por intermédio de palestras, debates, trabalhos em grupo, detalhamento do modo meio que envolva a família a respeito desse tema, visando a ampliar o contato entre a comunidade escolar e as várias formas de deficiência, o efeito. Essa primeira ação aqui já foi completa e já foi responsável por 200 pontos do candidato, tá? Na competência 5. Aí vou limpar a tela aqui, nós temos uma segunda proposta que vai começar aqui. Vamos ver se ela está completa também, né? Além disso, é imprescindível que o poder público, é o agente da segunda proposta, destine maiores investimentos à capacitação de profissionais da educação especializados no ensino inclusivo, né? Vamos ver aqui, e as melhores estruturais, deve ser estruturas nas escolas, tá? É uma ação bem longa, com o objetivo de oferecer aos surdos a formação mais eficaz. Na verdade, isso aqui é o efeito, né? Com o objetivo de oferecer aos surdos uma formação mais eficaz é o efeito, tá? Bom, a segunda proposta já não está completa, não tem modo meio, a gente não consegue ver aqui modo meio, claramente não tem modo meio. Eu posso até tentar enxergar um detalhamento na ação proposta, mas modo meio claramente não tem, então não é uma proposta completa, tá bom? Ademais, cabe também ao Estado, olha, deve caber sim em 2016 ainda, né? De construir 3 propostas. Mas já houve preocupação de construir uma proposta com todos os elementos obrigatórios exigidos a partir de 2017. A terceira proposta, deixa eu limpar a tela aqui. A terceira proposta cabe também ao Estado, é o agente da terceira proposta, incentivar a contratação de deficientes, né, por empresas privadas é a ação por meio de subsídios e parcerias público-privadas. Olha, modo meio aqui, por meio de subsídios e parcerias público-privadas, tá vendo aqui? Objetivando a ampliar a participação desse grupo social no mercado de trabalho. O que nós temos aqui então? Nós temos aqui um agente, Estado, uma ação de incentivar a contratação de deficientes, um modo meio por meio de subsídios e o efeito objetivando, tá? Nós não temos ainda dentro dessa ação proposta aquela ideia de detalhamento, tá? Que depois, né, a partir de 2018, nós tivemos uma outra ideia de detalhamento que foi o seguinte, ó, mas em 2018, não em 2017. Então, nesse caso, nós temos só uma proposta completa, que foi essa primeira que eu analisei para vocês. A partir de 2018, nós temos uma outra mudança, que foi isso aqui, ó, esse efeito final. Dessa forma, será possível reverter um passado de preconceito e exclusão marcado por Machado de Assis e ofertar condições de educação mais justas a esse cidadão. Esse efeito final aqui, a partir de 2018, passou a ser detalhamento dos efeitos anteriores que estavam presentes nas outras propostas, tá? Então, por exemplo, nós temos um efeito aqui que é objetivando, olha aqui, ó, objetivando. Esse aqui é um efeito. Como este efeito final aqui, olha, iniciado dessa forma, será possível, como esse efeito final possui uma relação de desdobramento, ou seja, ele acontece depois desse outro efeito, na prática, em 2018, definiu-se aqui que isso aqui era um detalhamento do efeito. Mas, como não havia isso, essa previsão em 2017, nós temos apenas uma proposta completa, que foi essa primeira aqui que eu sinalizei para vocês, tá? Mas veja que, para tirar 200 pontos a partir de 2017, nós tínhamos que ter pelo menos uma proposta de intervenção completa, e eu estou mostrando para você aqui que há essa proposta de intervenção completa, tá? Legal, então? Vamos aqui agora avançar para o ano de 2018. Vamos então aqui. Em 2018 já o tema foi da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. É um tema chato, uma frase temática muito longa. Vamos ver aqui então. Agora em 2018 nós já temos algumas mudanças. Por exemplo, já em 2017 eu disse para você que o detalhamento nós temos os 5 elementos obrigatórios, né? Deixa eu anotar aqui para você rapidinho. O agente, a ação, o modo barra meio, né? E o efeito, e o detalhamento. O detalhamento é o algo mais, né? Em 2017, o que valia detalhar? Só modo meio, né? E ação.
Aí, a partir de 2018, nós temos um aumento aqui de possibilidades. Na verdade, a partir de 2018, nós tivemos um detalhamento se não me falha a memória, só do efeito, tá? Eu não me lembro se já foi só a partir de 2019 que foi liberado o detalhamento do agente. Enfim, se você está assistindo agora o curso em 2020 ou 2021, você sabe que agora a gente pode detalhar tudo, mas assim, a princípio em 2017 só se detalhava aqui. 2017 só se detalhava ação em modo meio, tá? Em 2018 passou a se detalhar o agente, desculpa, o efeito, né? E a partir de 2019 nós tivemos o detalhamento do agente. Hoje a coisa está mais fácil. Você pode detalhar quaisquer desses elementos, ou qualquer um desses elementos, tá? Você pode detalhar aqui. E aí a gente vai tentar ver alguns exemplos de proposta de invenção que possui esses detalhamentos aqui, tá bom? Legal, então, já sabe que nós temos agora em 2018 a possibilidade de detalhar, por exemplo, o efeito. Mas uma regrinha, só se detalha o efeito aqui, ó, gente, com outro efeito. Você não pode explicar efeito, você não pode dar exemplo de efeito, só se pode desdobrar um efeito do outro. Você pega um efeito, né? Por exemplo, com o objetivo de tal coisa, para que tal coisa aconteça. Com o objetivo de, aí diz qual é o objetivo, e depois diz assim, a fim de que apresenta um outro efeito logo na sequência, tá? Sendo assim, você tem um detalhamento do efeito. Legal? Vamos analisar aqui essa proposta de invenção. Em suma, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Efetivamente, vai começar a proposta aqui, ó. A fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, o que é isso aqui? É o efeito, ó. A fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, já começou com efeito. Cabe às empresas de tecnologia, que é a ação. Desculpe, agente. Ação não, agente. Empresa de tecnologia, agente. Cai a ação. Solicitar autorização para uso dessas informações. Isso aqui é ação. Modo meio. Por meio de advertências com linguagem clara. Tá? Por meio de advertências com linguagem clara. Isso aqui é o quê? Isto aqui é modo meio. Tendo em vista a linguagem técnica utilizada. Uma explicação, ó. Já que existe, né, uma linguagem técnica utilizada. Então, por que? A explicação de por que fazer advertência com linguagem clara, tendo em vista que a linguagem técnica utilizada atualmente, ó, por aviso do tipo, né? É uma especificação que a gente tem aqui, uma explicação de que? Do modo meio. Por meio de advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por aviso do tipo, tá? Então, uma linguagem clara, para não ter uma linguagem difícil. Isso aqui é a explicação de usar uma linguagem clara, porque se você usar uma linguagem técnica fica complicado. Legal? Então, nós já temos aqui, olha, efeito para começar, nós temos o agente, nós temos a ação, nós temos o modo meio, tem um detalhamento do modo meio. Veja, nós temos uma segunda proposta. Ademais, compete ao cidadão, a proposta aqui agora sentada no próprio cidadão, que é o agente, ficar atento a essa questão. Uma ação vaga, né? Ficar atento a essa questão, mas veja que o objetivo de nota foi alcançado aqui nessa primeira proposta. Então, na primeira proposta foi a nota foi atribuída. Se tem uma proposta mais vaga aqui, ademais, compete ao cidadão ficar atento a essa questão, né? De modo a cobrar e pressionar essas empresas, né? Talvez aqui uma especificação também, mas o objetivo não era tirar nota de nota completa aqui. Enfim, tem um efeito final aqui. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Efeito final. Como você tem um efeito aqui em cima, olha, tá vendo aqui, ó? Você tem um efeito aqui em cima, a fim de esse efeito final já se torna o detalhamento deste efeito aqui de cima, tá bom? Isso a partir de 2018, nós tivemos essa previsão aqui, tá legal? Então, nós temos uma primeira proposta da versão completa e uma segunda proposta mais curta, né, e incompleta, com o objetivo não de gerar pontuação de competência 5, tá? Veja que aqui já não temos 3 propostas, os alunos já mudaram a cabeça. Não é preciso mais fazer 3 propostas. Então, no geral, o que a gente tem? A partir de 2018, que houve um entendimento maior ali em relação à construção da proposta de intervenção nesse novo formato. 2 propostas. E por que 2 propostas? Às vezes o aluno trabalha com 2 causas e ele entende, né, que ele precisa combater as 2 causas. Ele escolhe uma proposta para ser mais completa, aponta para uma causa e combate uma causa com uma proposta mais completa, com 5 elementos obrigatórios. E para a segunda proposta, né, que para a segunda causa ele faz mesmo incompleta, porque às vezes falta espaço para você ter 2 propostas completas, tá legal? Então esse aqui é um exemplo de 2018. Vamos pegar aqui um exemplo de 2019. Em 2019 nós temos mais uma alteração. Eu vou de novo fazer aqui para você apresentar os elementos obrigatórios, né? É bom que isso aqui ajuda a fixar. Então, a gente tem a ação. Opa, a gente começa aqui com a agente, nessa ordem.
agente, ação, modo meio e... Opa, não, vou colocar logo o efeito. Efeito e detalhamento, tá bom? Detalhamento é o extra, né? O algo mais, é a explicação, exemplificação que você dá, tá? Vamos só fazer aqui de novo nossa linha do tempo. Em 2017 só valia detalhar, 2017 só valia detalhar, ação e modo meio. Em 2018 passamos a detalhar o quê? O efeito. Como? Só com outro efeito. E a partir de 2019 ficou liberado também para detalhar o agente, tá? Então 2017 só isso aqui. 2018 já aumentou o leque, porque além de ação e modo meio podia detalhar o efeito. E a partir de 2019 nós temos também o detalhamento do agente. Hoje você pode detalhar qualquer um desses elementos aqui, tá? Qualquer um desses elementos você pode detalhar. Então você vai construir proposta de intervenção e vai achar o seu melhor jeito de detalhar. Se é a ação, se é a agente, se é o modo meio ou se é o efeito, tá bom? Lembrando que para detalhar o efeito, você só pode fazer isso com outro efeito que se segue a ele. É um desdobramento desse primeiro efeito, tá? Dito isso, vamos analisar aqui agora um exemplo de uma proposta de redação do Enem 2019. Portanto, partindo-se do pressuposto de que a democratização do acesso ao cinema no Brasil é árdua, é mister que medidas sejam implementadas para solucionar essa problemática. Vai começar aqui a primeira medida mesmo, né? O governo é o agente da primeira proposta. Por ser responsável por esse impasse, olha o detalhamento do agente, gente, ó. Por ser responsável por esse impasse, tá vendo aqui? Detalhamento do agente. Deve o quê? Vamos pegar a ação, que a ação está aqui, deve. Entre o verbo da ação, né, na locução verbal que compõe a ação, você tem o modo meio. Então, eu vou pular o modo meio e vou pegar a ação. Deve garantir, ó, a ação é isso aqui, deve garantir o acesso de todos os cidadãos a esses ambientes culturais. Isso aqui é a nossa ação. Qual que é o nosso modo meio? Por meio da construção de cinemas. Eu volto para cá para o modo meio. Por meio da construção de cinemas em locais menos favorecidos, tá? Isso é o nosso meio. E nós temos aqui o efeito. Com o fito de que todos os brasileiros possam ter finalmente, e aqui continua o efeito, iguais condições de usufruir dos filmes exibidos nas salas de cinema. Esse aqui é o nosso efeito, ok? Bom, como você pode ver, então, nós já temos uma proposta de intervenção completa, né? Eu analisei todos os elementos aqui. Nós temos agente, detalhamento do agente, uma ação, um modo meio e nós temos um efeito. O que acontece? Nós não temos aqui uma segunda proposta de intervenção, tá? O que nós temos? Nós temos continuação dessa primeira proposta. Nós temos um isso, tá vendo aqui, ó? Isso, consequentemente, acarretará uma diminuição da desigualdade socio-regional vigente no território nacional e uma melhor qualidade de vida da população. Olha, então isso aqui é um efeito, ó. Isso acarretará, consequentemente, acarretará, né, uma diminuição. É um efeito. Sendo um efeito, isso aqui, e tendo já este efeito aqui anterior, olha, com o fito de, o que acontece? Este efeito aqui vai detalhar esse anterior, tá? E aí nós temos mais um efeito final. Ó. Somente dessa maneira o Brasil poderá se desprender das amarras da colonização e progredir em direção ao futuro. Sendo isso aqui também um efeito, o que vai acontecer agora? Ele vai ser detalhamento, primeiro, deste efeito aqui, né, que é anterior a ele, e segundo, deste efeito aqui, que é mais anterior ainda. Tá vendo? Então, é uma proposta de intervenção e seguida, né, de mais de 2 períodos, cada um desses novos períodos com um efeito que na prática, né, a partir de 2019, nós vamos ter o detalhamento dos efeitos. A partir, na verdade, de 2018, né? 2018 nós vamos ter detalhamento desses efeitos aqui, com outros efeitos, tá bom? Então é isso que você tem que fazer, você vai ter que se preocupar com isso aqui, tá? Agora, eu vou convidar você para a próxima aula, que eu quero dar mais uma dica especial para você. Eu acho que se você quiser, você pode trabalhar com alguma estrutura de proposta de intervenção. O que importa é você entender os 5 elementos obrigatórios e apresentar na sua redação. Isso é que é importante. Mas se você quer ganhar tempo e tem dificuldade com proposta de intervenção, monta uma estratégia, né, construa uma estrutura de proposta de intervenção e você já vai encaixando os elementos obrigatórios naquela proposta de intervenção. Tá? Eu vou mostrar como isso é possível. Pega uma redação do Enem 2017, se não me falha a memória, né? Ou 17 ou 18, não sei. Acho que 17.
E vou mostrar para você como uma aluna, vou pegar uma redação nota 1000 e vou mostrar como é possível aproveitar a estrutura daquela proposta de intervenção em outros textos, tá bom? Eu não me recordo exatamente qual que é a redação que eu vou utilizar para esse exemplo, só quero mostrar para você que é possível que você tenha sempre a repetição de uma mesma estrutura de proposta de intervenção. Professor, eu vou trabalhar sempre com a mesma proposta? Não, calma, não é a mesma proposta. Você vai trocar o agente, vai trocar a ação, vai trocar o modo meio, mas a estrutura da proposta pode ser a mesma. A posição que você vai encaixar os elementos obrigatórios pode ser sempre a mesma, tá bom? Eu vou mostrar isso para você na próxima aula. Então, quero convidar você para fazer esse exercício comigo na próxima aula. Vamos lá, então. Forte abraço. Te espero já na próxima aula. Quando você puder, estarei te aguardando.